Bom dia, pessoal. A gente retoma agora o nosso terceiro módulo do curso Finanças Climáticas do Amanhã, com a segunda aula do dia, Riscos Climáticos e Gestão Financeira, com a professora Viviane Torinelli. A gente vai abordar nessa aula melhor riscos físicos de transição e reputacionais associadas ao clima. A nossa professora também vai abordar como que o sistema financeiro está integrando riscos climáticos em suas análises de crédito e investimentos, apresentando também referências de ferramentas e metodologias emergentes para a gestão desses riscos. A Viviane é uma profissional de finanças sustentáveis com ênfase em governança corporativa, com mais de 20 anos de experiência nos setores público e privado, incluindo áreas de sustentabilidade e relação com investidores, gestão de riscos e compliance, auditoria interna e externa, M&A, due diligence e controladoria. Ela tem atuação tanto no Brasil quanto no exterior. É professora convidada e palestrante de finanças sustentáveis em renomadas escolas nacionais e internacionais, como Harvard Kennedy School, University of Oxford, Master of Finance da Cambridge Judge Business School, Goa Management School na Índia, a Fundação Instituto de Administração, a Fundação Dom Cabral, a Exalc da USP, a Escola Nacional de Administração Pública, FGV, e outras. Ela é co-chair da Sustainable Finance and ESG Investment Impact Community da Global Business School Network, cofundadora e membro da Aliança Brasileira para Finanças e Investimentos Sustentáveis, a ABRASF. Ela é palestrante, mentora e jurada em premiações nacionais e internacionais, pesquisadora com publicações premiadas nacionalmente e coautora de livro, doutora com a tese Gestão de Risco Ambiental e Climático, um framework para uma gestão resiliente das reservas internacionais para bancos centrais, no âmbito do programa de pós-graduação do Banco Central do Brasil, e atualmente é auditora dedicada à inteligência transversal para a sustentabilidade no Banco Central do Brasil, com ênfase técnica em inovação financeira tecnológica para a sustentabilidade, incluindo blockchain, inteligência artificial, inteligência das coisas e sensores. Viviane, é um prazer contar com a sua presença aqui, ministrando essa aula. A gente fica muito feliz. Rogério, você quer fazer alguma fala? Não, que eu vi. Acho que o microfone está aberto. Eu estou abrindo aqui só a minha... Não, só agradecer a Viviane, um prazer tê-la aqui. A gente tem tido cursos excelentes, eu tenho certeza que esse vai ser mais um. Eu vou ficar assistindo aqui caladinho, só para aprender mais com você, tá bom? Eu agradeço o convite, muito obrigada, Rogério. Obrigada, Felipe, obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado, Jane. A palavra é sua e a gente está aqui de apoio, viu? Qualquer coisa é só chamar. Eu estou aqui, a Mauri está aqui também, Bia também. Perfeito. Vocês estão vendo, eu vou compartilhar aqui para vocês poderem ver meu material. Só confirmando, vocês estão me ouvindo e vendo bem? A gente está te vendo, te ouvindo, e a apresentação também já está em modo de apresentação, tela cheia. Muito obrigada. Então, começando aqui, obrigada a todos, né? Como o Felipe já adiantou aí, ele me apresentou, eu vou até pular essa parte. O nosso foco hoje vai ser conversar um pouco sobre riscos climáticos e a gestão desses riscos pelo sistema financeiro. Até em termos de contexto, destaco para vocês que a gente vai focar muito nessa parte bancos, seguradoras, ferramentas que tem, regulamentação, e saibam que fica para um outro momento uma discussão aplicada de investimento e ESG com suas abordagens, tá? Que daí é um foco bem específico com o olhar de investimento e não de crédito, por exemplo, ou gestão do risco, tá? Então, porque o tema é muito amplo, né, e eu vou passar a minha apresentação, vai estar detalhada no material para vocês, e para fazer uma contextualização aqui, até para nivelar, né, porque eu sei que a nossa turma tem pessoas que vão ter um contato maior com o sistema financeiro e outras pessoas que não têm, certo? Então, falando um pouquinho aí, né, como é que tem qual é a cara do sistema financeiro aqui no Brasil e quais são suas funções, né? Então, o sistema financeiro nacional, ele vai funcionar, ele tem ele existe para cumprir algumas funções, né, com um propósito. O primeiro deles é fazer uma intermediação financeira. Então, pegar recursos de quem tem recursos sobrando, passar esse recurso para quem precisa dele, né? Então, nós temos agentes superavitários, temos agentes deficitários. Então, a gente tem que tirar esse recurso de um local e fazer uma realocação eficiente, né?
Outra é fazer uma gestão de ativos. Então, as pessoas, as famílias, as empresas têm seus ativos, né? Então, vai ter seus investimentos, tem seu patrimônio. Quem ajuda nessa gestão mais adequada desses ativos? É um papel do Sistema Financeiro Nacional. Nessa realocação de ativos, nessa intermediação financeira, tem um papel também ali de financiamento, né? Então, repassar recursos no tempo, né? Permitindo, por exemplo, que uma pessoa compre uma casa, né? Faça uma empresa, faça um investimento de expansão. Então, poder calendarizar isso no tempo, né? Então, fornecer recursos num horizonte temporal maior, que essa pessoa ou essa empresa consiga pagar, né? E construir esses projetos, e com uma taxa de custo de capital que faça sentido para quem está emprestando esse dinheiro. Afinal de contas, como é uma intermediação financeira, esse dinheiro vem de alguma fonte, né? O sistema financeiro tem também um papel de gestão de riscos. Então, nossa, quem me ajuda, como que eu me protejo se a minha casa pegar fogo, se o meu carro for roubado, se a minha empresa for roubada, se a minha empresa pegar fogo, né? Então, alguns tipos, né? Os seguros, por exemplo, os fundos de pensão, que também, como que eu me resguardo da minha falta de renda no futuro, né? Então, são gestão de riscos, né, que existe o sistema financeiro. Por conta da relevância, né, de toda essa discussão para pessoas, empresas, para toda a economia e sociedade, tem uma questão de conformidade regulatória muito grande nesse setor, por necessidade, né, pelo risco cascata, pelo efeito cascata que esse sistema tem em todos os outros setores da economia, é a relevância fundamental dele, né, como base para tudo isso. Então, é um dos setores mais regulados que existem, e o sistema financeiro tem também uma função de conformidade regulatória grande. Então, vários dos pontos de controle, porque tudo, né, o fluxo de dinheiro é algo que permeia por todos os demais setores, muito dessa conformidade regulatória, o ponto de controle é no sistema financeiro. Então, para garantir, por exemplo, evitar lavagem de dinheiro, evitar mão de obra escrava, até controle de desmatamento, muito hoje vai estar ali, né? O local de controle está muito no sistema financeiro. Então, tem uma conformidade regulatória que abrange outros setores, tá? De forma indireta. E, de uma maneira mais ampla, uma promoção de estabilidade financeira é também uma função do sistema financeiro, né? Então, garantir que todas essas entidades que fazem parte desse sistema trabalhem de uma forma que garanta um sistema estável, que não colapse, né? E, de repente, você tenha corridas bancárias e a indisponibilidade desses recursos para as pessoas, por exemplo. Olhando à direita, a gente vê um pouco da cara do nosso sistema financeiro nacional no Brasil. Então, a gente vê em cima, né, a gente tem um Conselho Monetário Nacional, a gente tem um Conselho Nacional de Seguros Privados e um Conselho Nacional de Previdência Complementar. Abaixo do Conselho Monetário Nacional, nós temos o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central, ele vai ter uma função de regular e supervisionar bancos e caixas econômicas, administradoras de consórcio, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, né? Então, ele tem aí uma atuação que vai além de só bancos e caixas econômicas. Mais recentemente, também, a instituição passou também a supervisionar e regulamentar instituições de pagamento e demais instituições não bancárias, tá? A Comissão de Valores Imobiliários, que também está debaixo do Conselho Monetário Nacional, tem debaixo dela, né, a parte de mercado de capitais. Então, tem a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a nossa B3, né, vai estar ali associada à CVM. Na parte de seguros privados, nós temos a SUSEP, né, respondendo ao Conselho Nacional de Seguros Privados, e sobre a SUSEP está seguradoras e resseguradoras. Então, existe a seguradora que nos cobre, normalmente nós acabamos tendo mais contato só com as seguradoras, mas quando os riscos são grandes demais, por exemplo, uma plataforma de petróleo, né, um estaleiro, essa seguradora divide riscos com uma resseguradora, né, que são ainda maiores e que tem esse papel de contribuir para minimizar esse risco de seguro, tá, de grandes projetos.
Debaixo da SUSEP estão as entidades abertas de previdência, tá? E as sociedades de capitalização. E nós temos no país também a Previc, que responde ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, e abaixo da Previc vão estar as entidades fechadas. Travou mesmo, amigo, se você estivesse perguntando. Linkando essa nossa discussão... Perdão, então, ouviu o que falar? Deu uma congeladinha. Se você puder retornar um pouquinho, por gentileza. Oi, vocês perderam muito da minha fala? Não, foram alguns segundos, assim. Eu achei que era o meu computador, mas a gente já está te vendo, te ouvindo, e a gente está vendo seus slides também. Ah, então tá bom. Vocês ouviram até eu falar da diferença entre entidades abertas e fechadas no nosso sistema de seguros? Isso. Tem inserção dentro da taxa da Selic, acho que é isso. Oi? Acho que foi algo perto de inserção dentro da taxa de alguma coisa, aí travou. Bom, vou repetir o finalzinho, então. Nós temos, então, debaixo da SUSEP, né, seguradoras e resseguradoras. Então, as resseguradoras fazendo esse papel de dividir o risco com as seguradoras, as entidades abertas de previdência e as sociedades de capitalização, tá? E na parte debaixo da Previc, a gente tem só as entidades fechadas de previdência complementar, então os fundos de pensão. Vocês estão me ouvindo bem ou está travando, a internet está ruim? Está indo bem. Está indo bem, então tá Obrigado. Bom. Então, passando, né, entendendo o nosso sistema financeiro nacional e fazendo vínculo, então, com riscos climáticos e a gestão disso pelo nosso sistema. Bom, entendemos ali os papéis do sistema financeiro, né? E agora tem uma discussão muito relevante conectada a isso. Vocês têm ciência pela atuação de vocês e reforçaram essa consciência nas aulas anteriores da existência desses riscos climáticos, certo? E da percepção de que isso tem impactos econômicos e financeiros. Esses impactos econômicos e financeiros associados aos riscos climáticos, eles são reconhecidos por uma ampla comunidade de bancos centrais que hoje junta mais de 100, uma comunidade que hoje está associada à NGFS, Network for Greening the Financial System, e junta hoje mais de 142 bancos centrais e autoridades monetárias do mundo e mais 23 observadores. Lembrando que só tem um regulador por um banco central por país, né? Então, você tem aí uma população muito grande, né, de reguladores e supervisores no mundo cientes e discutindo essa questão. Esse gráfico que eu estou trazendo para vocês, ele é uma tradução livre de uma figura desta rede de bancos centrais, tá? Ela foi publicada em 2020, e eu acho que ela é algo muito interessante para começar essa nossa aula dessa compreensão de como é que esses riscos climáticos, eles se comunicam com a economia nacional, com a economia em geral, né, mundial e em cada nação, e com riscos financeiros no sistema, tá? Então, nós temos aí dois tipos de risco climático, certo? O risco físico, vocês conhecem, certo? Então, que está associado a uma seca extrema, a uma chuva intensa, então, são esses riscos que a gente sente na pele, e o risco climático de transição, que está associado a todas as medidas que estão sendo tomadas de regulação, política, de evolução tecnológica e de preferência de consumidor, associadas à consciência do risco físico e do que a gente precisa fazer numa ação de mitigação e adaptação. Sabendo desses riscos climáticos, o que a gente percebe? Que nós temos canais de transmissão imediatos e que se transformam em impactos econômicos relevantes, micro e macro. Vou trazer aqui, na figura vocês vão ver exemplos, mas eu vou listar um exemplo nosso, tá? Que foi expressivo e recente, de uma seca em 2021 que atingiu 4 estados na região sul-sudeste do país. Dessa seca, tá? Nós tivemos aí 2 desdobramentos muito relevantes economicamente e financeiramente, tá? Um deles é na parte de agrícola e crédito e seguro rural. Por conta dessa quebra de safra, nós tínhamos 60% do crédito para essa safra 2021-2022 coberta pelo Proagro, que é o seguro
né, vinculado ao governo, né, para o crédito rural. O reembolso que foi necessário para esses 60% que estava coberto pelo Proagro, nessa safra, foi o dobro do pico histórico anterior de reembolso, da existência de necessidade de reembolso por quebra de safra. Então, isso quer dizer que a perda foi tão expressiva, que foi tão grande a necessidade de se cobrir, que a cobertura que foi dada no passado era menos da metade do que foi nessa safra 2021-2022. Então, girou em torno de, era 2,2 e 2,5 em cada 2021-2022, ali totalizando 5 alguma coisa, bilhões de reais de cobertura do Proagro, tá? Essas informações estão públicas no relatório de riscos e oportunidades socioambientais do Banco Central, publicado em 2022, referente aos dados de 2021, tá? Além disso, e isso era, então, 60% do seguro. Além disso, por conta desta seca, nossa matriz energética, apesar de muito limpa, como se diz, né, assim, comparado com outros países menos dependentes de combustíveis fósseis, por exemplo, ela é muito ainda dependente de recursos hídricos. Né, vários investimentos estão sendo efetuados para aumento de energia solar, eólica e biocombustíveis, por exemplo, mas ela ainda é muito dependente de recursos hídricos. Em decorrência da seca, faltou recursos para a nossa geração de energia limpa via hidrelétrica e precisamos acionar nossas termoelétricas. As termoelétricas, elas implicam um custo de energia muito mais caro. Por conta disso, nós tivemos um efeito cascata microeconômico nas famílias, nas empresas, e macroeconômico, porque isso é repassado para o custo dos produtos. O impacto inflacionário mensurado, correlato a essa seca, foi de 0,61 pontos percentuais no período, tá? Isso também foi divulgado no relatório. Então, aí a gente tem aí um link de um risco climático físico com impactos micro e macroeconômicos. Tá bom, Viviane? Onde isso chega no sistema financeiro, certo? Bom, veja, se eu sou uma instituição financeira que tenho no meu portfólio de financiamento ou no meu portfólio de crédito em geral, ou até nos meus investimentos, empresas que são fortemente dependentes do agro que quebrou ou cujo custo de energia elétrica é muito significativo na minha composição de custos, ou que a minha cadeia produtiva está muito sujeita a esse aumento, e que normalmente todas estão, você tem um impacto direto no balanço no resultado financeiro dessas empresas. Esse impacto, e no fluxo de caixa, né, porque tem ali um desembolso para cobrir a necessidade de geração de energia elétrica. Então, com isso, você aumenta o risco de inadimplência dessas empresas. Aumentando o risco de inadimplência, isso se lê como risco de crédito no sistema financeiro. Aumenta o risco de crédito, de que esse recurso não possa ser pago conforme esperado, naquele horizonte temporal, naquela taxa, tá? Então, isso é um exemplo, tá, dessa comunicação. Então, isso é algo que a gente mostra como um embasamento da relevância dessa discussão pelo sistema financeiro, saindo de uma discussão de ministérios do meio ambiente, mas partindo para uma discussão econômico-financeira, tá certo? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Positivo. Então tá bom, obrigada. Qualquer coisa, só me interromper, por favor, tá? Obrigado. Aqui eu trago, então, só uma percepção, esses mapas, eles são do European Investment Bank, que é o banco de investimentos da região, da União Europeia, né? Ele foi publicado em 2021 e mostra um resultado de um levantamento, uma mensuração, né, feito por eles, uma estimativa feita por eles, dos impactos regionais, né, vendo o mundo como um todo, do risco climático físico e do de transição. Então, nisso a gente vê o que vocês já, né, vieram vindo aí no decorrer das aulas anteriores, que não é igual, nem que ele é homogêneo no mundo, porque ele não é, e nem que ele é na mesma intensidade, se físico de transição. Então, vamos pensar, por conta do que até os nossos climatologistas têm nos ajudado aí a perceber,
os impactos, por exemplo, das mudanças climáticas e do aquecimento global, mas decompondo chuvas extremas, secas, tufões e todos os outros, é conhecido que esses eventos climáticos físicos têm aí um efeito maior no sul global, e muito por conta da nossa baixa capacidade de resiliência, de enfrentamento e de adaptação a esses novos contextos, certo? Então, vamos supor, sabemos que o nível da água está subindo. Qual é a nossa capacidade de implementar infraestruturas que se adaptem a essa nova condição? E também qual é a nossa capacidade de fazer, tanto em termos de governança, de recursos financeiros, de fazer uma migração, né, para adaptação em outros setores. E também como está a nossa economia exposta a esses, vinculada, por exemplo, setores com impacto imediato associado a risco climático físico, né? Então, aí a gente já vê uma exposição muito maior do sul global. Agora, risco de transição já é o seguinte, pode estar falando que é um risco associado às políticas, às taxas implementadas para nós migrarmos para um novo modelo econômico de emissão zero, né, o net zero. Poxa, quem mais é impactado nesse contexto? Quem emite mais, não é? Se eu emito mais, e se eu emito também de uma forma que não é net zero, não é emissão líquida zero, essas são as regiões que mais tendem a estar expostas e serem sobretaxadas, né, e terem restrições por conta da alta emissão de gás de efeito estufa. Então, percebam que é diferente aí, e isso é importante ter em mente, porque isso influencia politicamente e diplomaticamente decisões e posicionamentos, não é mesmo? Transferindo isso, a gente, então, conecta amarra essa discussão com este mapa aqui, que ele foi publicado na revista Nature, tá, e foi em 2024, e o próprio grupo de bancos centrais, a NGFS, trouxe esse resultado no relatório de 2024, mostrando, então, o impacto econômico dessas mudanças climáticas. Então, a gente viu ali, no gráfico anterior, uma leitura do European Investment Bank da diferença de impactos físicos e de transição, mas quando a gente lê como é que isso se transfere para a economia e vê a mudança no PIB, no Produto Interno Bruto per capita de cada, né, cidadão nessas regiões, perceba que o impacto, a perda é muito mais expressiva no sul global, tá? Então, isso também é mais um ponto de atenção, né, para a gente ter em mente da urgência da discussão regional, certo? E mundial. Para além dos riscos climáticos, algo análogo acontece com os riscos da natureza, relacionados, por exemplo, à perda de biodiversidade. Por conta do nosso tempo, eu não vou me deter ponto a ponto aqui nesse fluxo de transmissão, mas ele também, está aqui como uma tradução livre, tá? De um gráfico que vem também dessa rede de bancos centrais, publicado em 2023. A lógica é a mesma, tá? Que fatores relacionados a danos à natureza e à perda de biodiversidade se transferem e, né, geram riscos físicos e de transição, porque pela mesma lógica, pela percepção do que acontece em termos de risco físico, há mudanças de política regulatória, tecnológica e preferência de consumidor, que se comunicam para riscos micro e macroeconômicos com impactos financeiros, tá? E isso gera para cada empresa aí uma gama de riscos, mas também de oportunidades. Riscos, a gente já viu alguns exemplos, como aquele ali que eu comentei da seca, que seja um risco que vai causar direto uma perda expressiva no resultado do exercício do agronegócio, ou uma perda, um aumento do custo associado a custo de energia, né? Então, vinculando, por exemplo, aos exemplos de 2021. Mas, por outro lado, você pode pensar o seguinte, ok, então, se precisamos migrar necessariamente para uma economia de mais baixo carbono
Porque nos gráficos anteriores, né, vocês já viram, nos gráficos, nas aulas anteriores, já viram a questão antropocênica associada a essa mudança climática, que é o efeito do homem e da economia atual, com suas altas emissões de gases de efeito estufa, como causadores desse aumento do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então, a gente entende que precisa migrar para um modelo de baixa emissão, de emissão líquida zero. Se a gente tem que mudar e tem que operar economicamente de uma outra forma, os nossos setores, a nossa economia, a nossa sociedade precisa rodar de forma mais limpa, tudo que contribui para esse novo modelo, ele é uma oportunidade, certo? Então, se a gente estiver trabalhando, não, tudo que forneça eficiência energética, fontes de energia renovável, produtos e serviços associados a essa economia líquida zero, né? Os novos mercados que se abrem associados a isso e toda uma agenda de resiliência, adaptação a tudo aquilo que nós já vemos que já não retornamos, né? Que podemos, ou então que, apostando na nossa capacidade de regeneração, tudo que a gente precisa se adaptar até que possa estar em um patamar diferenciado, né? Então, tem aí riscos a serem gerenciados e oportunidades, né? E que isso tem um efeito cascata nas demonstrações financeiras e por serem relevantes, cabe também a incorporação, claro, num planejamento estratégico e numa gestão de risco de cada instituição, tá? Então, isso falando mais de uma forma ampla, para daí a gente começar a ir para formas mais específicas, tá? Este gráfico não é um gráfico meu, é uma tradução livre, e ele foi publicado em 2017 pela Task Force for Climate Financial Disclosure. Então, foi uma força-tarefa mundial, que muitos de vocês já devem ter escutado, que mobilizou aí diversas partes relevantes para que nós pudéssemos ter um entendimento e uma orientação ao mercado globalmente, para que esses riscos estivessem intrinsecamente relacionados às demonstrações financeiras publicadas, né, pelas companhias, e isso, de fato, essa TCFD acabou sendo incorporada pelo IFRS, que é quem dá o norte, né, mundial dos padrões de relatório, contabilidade e divulgação financeira, através do ISSB, que é aquele International Sustainability Standard Board, e esse ISSB acabou, então, durante o seu período de existência, né, subsidiando a emissão de duas orientações, que foi o IFRS S1 e S2, que orientam, então, como é que as companhias devem incorporar essas questões climáticas e de sustentabilidade intrinsecamente nas suas demonstrações financeiras, e isso foi recepcionado nacionalmente aí pela resolução da CVM, que no final aí da aula eu passo o número para vocês, só para, né, ter certeza aí que estamos todos alinhados, e também está considerada na consulta pública que vai a mercado com os aspectos quantitativos da norma do Banco Central, tá? A consulta pública vai nesse segundo semestre. Alinhado, então, a esse entendimento, né, de riscos climáticos e de riscos de natureza, com o efeito e a relevância e o encadeamento disso para a economia e sistema financeiro, tem-se um entendimento de um problema, um risco sistêmico, possível risco sistêmico a ser gerenciado. O que, né, da onde vem isso? Então, uma referência, tá, importante nessa discussão, é um livro que se chama Green Swan. Tem dois livros que se chamam Green Swan, os dois são de sustentabilidade, só quero destacar essa diferença para quem for procurar. Um deles é do autor John Elkington, que foi publicado posteriormente a esse que eu estou falando. Os dois são muito relevantes, mas apesar do mesmo nome, eles falam de coisas não iguais, tá? Então, eu não estou falando do Green Swan, do John Elkington, estou falando do Green Swan, que foi publicado no âmbito do Bank of International Settlements, né, do Banco Central dos Bancos Centrais, e dentre os coautores, que tem Bolton Deprez, e tem o Avazu, que é um ex-diretor, inclusive, do Banco Central do Brasil. Esses autores trouxeram nesse Green Swan uma série de subsídios para esse entendimento do efeito cascata da comunicação dos riscos climáticos para impactos econômicos financeiros, e o conceito para chamar a atenção que eles acabam trazendo é que isso é um cisne verde.
Analogamente, um cisne preto seria entendido, né, um cisne negro, perdão, seria entendido como um risco a ser gerenciado, que ele tem uma probabilidade não necessariamente alta, ela é mais baixa de ocorrência, todavia, se ocorrer, o impacto é extremamente elevado. Então, em analogia ao cisne verde, né, qual é o entendimento? Eventos que potencialmente são extremamente disruptivos financeiramente e que podem estar atrás da próxima crise financeira sistêmica. E aí, isso, então, é uma chamada à atenção, né, do potencial dessa questão, e que, por fim, né, depois de muitos desdobramentos, eles trazem também essa consciência necessária de que esse é um problema complexo, que requer uma ação coletiva, de um trabalho coordenado de muitos atores, que inclui governo, setor privado, sociedade civil, comunidade internacional, então, super importante o que a gente está fazendo aqui, certo? Dando um pouco de exemplos, né, assim, do macro para o micro, nós temos, então, riscos e oportunidades, né, vinculadas a essa agenda, como eu já tinha comentado naquele gráfico que linka isso, né, às demonstrações financeiras, e se a gente for pensar um pouco, assim, que tipos de risco, né, nós temos aí riscos climáticos, ambientais e sociais, tem riscos de regulação, riscos de reputação, riscos de crédito, riscos de investimento, tá? E tem oportunidades, então, oportunidade de se inovar em novos produtos, desenvolver produtos novos, de ter uma melhoria de um desempenho financeiro associado a, por exemplo, uma redução de um consumo de recursos naturais que inerentemente vai reduzir seu impacto no meio ambiente e vai também reduzir seu custo, porque se você conseguir ser mais eficiente no seu processo produtivo, utilizando menos água, menos energia, reaproveitando insumos, você tende a ter, isso é uma relação win-win, né, ganha-ganha. Então, você tem aí uma possibilidade de melhoria no desempenho financeiro direto, por melhoria de processos, que está associada a uma melhor governança, num business tradicional, numa gestão tradicional de uma melhoria, né, administrativa, como também pode estar associada a essas novas oportunidades que se abrem nessa nova discussão aí de um novo modelo econômico. Tem oportunidades também de um aprimoramento de gestão e governança, isso é um discurso que a gente vê muito associado, por exemplo, algumas empresas que estão, por exemplo, fazendo captações sustentáveis. Um case que eu trago aqui é, por exemplo, o case Sicredi. O Sicredi, que é uma cooperativa nacional, ele captou por diversas formas sustentáveis. Ele já fez captação direta com multilaterais, captação de balcão, empréstimo, emissão de título, e eles dizem que se, por um lado, tem processos muito custosos em termos de controles necessários e de processos de monitoramento que precisam ser implementados para que se valide essa questão de sustentabilidade, para que se tenha acesso a esses recursos e que para que dê o compliance, né, para que confirme que estão executando conforme acordado, essas melhorias, essas exigências também fizeram como que fosse uma consultoria para uma melhoria de governança, porque uma vez que você melhora esses controles, você começa a operar num outro patamar. Então, tem toda uma gestão de riscos associada também, né, um ganho de governança e gestão de riscos associadas a esse aprimoramento dos controles em prol dessa agenda. E, claro, tem uma perspectiva de novos investidores e clientes que estão associados a isso também, claro que sem desconsiderar, e vimos recentemente aí, com o que teve até o termo foi ESG Backlash, a gente viu na troca, né, muito de governo americano, por exemplo, teve um retrocesso da agenda, né, muito puxado aí pelo governo local, então nem tudo são flores, não é um avanço constante em direção a esse rumo, né, mas sim tem mercados novos, né, e mercados que se restringem, né, então tem aí os dois lados da discussão. Eu acabei explicando bastante isso para vocês, né, enquanto estava no slide anterior, mas aqui é só um detalhamento que vai ficar para vocês, um pouquinho, então, dos exemplos desses riscos climáticos, ambientais e sociais. Já comentei, né, dos riscos dos desastres naturais, da seca, chuvas intensas, os riscos de transição associados a políticas, eventos extremos,
que podem resultar em perdas de ativos físicos. Nós vimos a enchente no Rio Grande do Sul, né, atingindo mais de 400 municípios, né, vou trazer um pouco de dados aplicados sobre isso. E na parte reputacional, tem também hoje, né, além desses riscos diretos, toda uma discussão, né, associada a como isso se vincula também com a imagem das empresas e corporações. Tem toda uma necessidade também de conformidade regulatória, então, né, de todo o arcabouço legal e jurídico que se coloca em torno dessa discussão. Então, tem riscos legais que precisam ser considerados também em decorrência disso, seja para mercado nacional ou para exportações, né, a gente vê, por exemplo, o mercado europeu bem mais rígido nesse sentido, e tem também riscos de crédito e de investimento, como aquele que eu coloquei, né, associado ao exemplo da seca de 2021, tá? Em termos de oportunidade, eu já detalhei esses exemplos para vocês, e vou começar agora a trazer um pouquinho de exemplos de informação aplicada para a gente em Brasil, tá bom? Sempre embaixo do meu slide tem a fonte, e eu estou sempre tentando trazer a figura, porque a gente não vai conseguir exaurir os assuntos aqui, mas daí fica para vocês poderem, né, olhar depois, e é claro que o meu contato está sempre disponível. Foi publicado, agora em abril de 2025, o resultado de uma pesquisa feita para o Sistema Financeiro Nacional, pelo Banco Central, e se chama Pesquisa de Estabilidade Financeira. Ela foi focada em riscos climáticos, e eu vou trazer só alguns destaques, tá? Os destaques pelas instituições financeiras, elas chamaram, né, destacaram os fortes eventos climáticos que ocorreram em 2024, né, nós tivemos secas intensas, por exemplo, em Manaus, e inundação, né, gigante no Rio Grande do Sul. Então, os opostos, né, que nós vivenciamos. É verdade que esses riscos se materializaram com mais força em 2024 do que no ano anterior, mas o impacto foi considerado baixo ou limitado, e nós vamos ver aí o porquê na sequência. No longo prazo, por conta até disso, caiu o impacto médio esperado dos riscos climáticos na visão, né, dessas instituições, então caiu a perspectiva da severidade de impacto, e permaneceu a seca como o evento de maior preocupação, tá? O risco de crédito, a inadimplência, continua sendo o risco financeiro mais relevante, como canal de transmissão do risco climático, né, ao risco financeiro, que comunica com aquela figura que a gente viu no começo ali da aula, e os custos envolvidos na transição para uma economia de baixo carbono podem aumentar a inadimplência e afetar a estabilidade. No gerenciamento do risco de transição, o curto prazo ainda é o horizonte mais considerado por essas instituições, que também destacam o aprimoramento na avaliação de riscos climáticos de transição, usando novos dados, estudos específicos, fazendo teste de estresse integrado, e essas instituições também dividiram um aumento da maturidade na adoção de ações relacionadas a esses riscos climáticos, que aumentou levemente muito por conta de pressão de clientes, tá? E, como ao regulador, eles, né, sinalizam que padronização e disponibilização de dados e metodologias acaba sendo a principal demanda. Essa figura mostra um pouquinho o que, né, mais visualmente o que foi dito. Você vê à esquerda canais de transmissão de riscos climáticos físicos para riscos financeiros, e à direita você vê os riscos de transição para riscos financeiros. Então, chamando a atenção do risco físico, o que mais chama atenção ali embaixo à esquerda, perda de produtividade de empresas por interrupção de negócios ou ociosidade de ativos, o vídeo que aconteceu, né, nas enchentes do Rio Grande do Sul, perda e redução de renda das famílias, né, pensa o microagricultor e todo mundo, né, o comerciante que ficou totalmente paralisado, não é? E redução da produtividade do setor agrícola, e lá em cima a gente vê também com destaque danos ou reprecificação de ativos de famílias e empresas. O principal canal, você vê que se concentra ali em risco de crédito e inadimplência, tá? Na parte de transição, chama atenção aumento de custo devido à política, regulação para uma economia de baixo carbono, e chama também atenção barreiras de mercado devido a mudanças regulatórias e políticas internacionais, e, de novo, se comunica majoritariamente aí para risco de crédito, tá? Em termos de bioma, isso também foi publicado nesse relatório, o que foi visto é que a maior exposição do sistema financeiro, tá? No risco climático físico está focado em seca, no bioma Cerrado, Mata Atlântica e Pampa, e no macro setor de consumo básico, onde se destaca a agricultura e pecuária, tá?
Aqui a gente vê, então, 84%, né, do risco climático físico com seca e 15% com chuvas intensas, tá? E por setor à direita, é aquilo que eu já tinha comentado, né, então que bens de consumo básico fica mais do que 50%, seguido, então, por serviços públicos e depois bens industriais. Aqui a gente vê um gráfico que mostra seca e estiagem, por bioma e por setor. Então, alinhado com o que foi dito lá no começo, a gente lembrando que bem de consumo básico aí dentro está agricultura e pecuária, e aí a gente vê uma exposição mais acentuada a risco de seca e estiagem, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. E na parte de chuvas intensas, a gente vê também uma exposição não tão severa quanto a seca, mas também importante, né? E também maior em bens de consumo básico, discricionário no setor financeiro e bens industriais. Tem um case interessante para quem estiver também usando isso, é um caso de estudo não só para cá, para o Brasil, mas pode ser replicado para outras realidades, né, em outros contextos nacionais, do que foi feito para amenizar efeito, né, pelo regulador, né, que foi feito para tentar salvaguardar a estabilidade financeira e amenizar efeito diante daquela grande inundação do Rio Grande do Sul em 2024. Então, tem nesse relatório aí, que foi publicado em abril, né, relatório de estabilidade financeira, as informações das medidas que foram tomadas, é bem detalhado, cita cada ação feita, mas de maneira ampla, tá? Foram feitas várias ações internas, de estabelecimento de comitês para gestão de crise, de comunicação direta com as entidades supervisionadas, de acionamento de fundos garantidores e ações de classe, e associações de classe. Tiveram várias iniciativas de conduta e de proteção ao consumidor financeiro e algumas permissões regulatórias temporárias feitas em razão dessa enchente. E acabou que o impacto mensurado das enchentes para o sistema financeiro foi menor do que o originalmente esperado, e muito porque, felizmente, a maior parte da safra já havia sido colhida, tá? Aqui a gente mostra, então, um pouco dessa, você vê à direita o impacto do fluxo de repactuação das carteiras do Rio Grande do Sul por conta da enchente, então vocês veem o pipoco, né, que bate ali a 12% pessoa física e aumenta também bastante na parte de pessoas jurídicas, no gráfico amarelo ali, que vai dar em torno de 5%, entre 4% e 5%, mas percebam que embaixo você vê essa proporção na carteira brasileira e ela é muito pequena, tá? Então, ela não chega nem na pessoa jurídica, que chega a 12% no Rio Grande do Sul, não chega a 1% no impacto da carteira nacional, tá? Então, isso é só para mostrar que, nesse sentido, apesar de um dano social e econômico muito expressivo regionalmente para o sistema financeiro como um todo, o impacto foi menor do que o que poderia se imaginar, tá? E as perdas no setor agropecuário, considerando perdas, coberturas do Proagro, aquele seguro rural, elas foram consideravelmente inferior à perda, por exemplo, da seca em 2021, tá? E muito por conta desse motivo. Aqui à direita também desse relatório, pode-se ver alguns impactos, né, mensurados. Então, em termos de quantidade de empresas afetadas, empregados, exposições das pessoas jurídicas e físicas em bilhões de reais, tá? Impacto de necessidade de capital. Então, o resultado acaba mostrando, né, que essas exposições e que o impacto no capital das instituições financeiras acabou sendo muito baixo, a despeito das graves consequências sociais e econômicas da enchente. Este aqui, antes disso, tá? Já desde 2002, alguns testes de estresse foram feitos no sistema financeiro para avaliar sua exposição a riscos de seca e de chuva. Esses testes foram sendo publicados, estão disponíveis, e eu vou mostrando nos gráficos a seguir. No relatório de maio de 2023, foi publicado os testes de estresse às chuvas intensas no sistema financeiro nacional, e acabou se percebendo ali, percebam que no gráfico à esquerda a gente vê uma barra de uma projeção para 2013 e 2050, de exposição
há risco de chuva intensa nos diversos segmentos do sistema financeiro nacional, lembrando que o S1 são os maiores bancos e o S5 são as menores instituições financeiras, e a gente percebe aí que há, sim, um aumento previsto, né, significativo entre 2030 e 2050, tá? E à direita, a gente vê aí um impacto por região, e a gente vê um impacto maior, né, estimado aí para a região nordeste de chuva intensa e centro-oeste, tá? Nessa exposição, mas também, nordeste 12%, mais centro-oeste e sudeste 8%. Aqui são os mapas, nos cenários pessimistas do IPCC, tem os 4 cenários, né, atual, e os outros 3 cenários, e essas projeções são alinhadas ao cenário pessimista do IPCC, que acaba acompanhando a trajetória, né, que a gente tem visto agora de aquecimento global, né, então a tendência, se nós não conseguirmos reverter isso, né, se a gente seguir aumentando da maneira como estamos, né, e onde a gente pode chegar nesse cenário pessimista, a gente vê aí a perspectiva, né, e isso está publicado nesse relatório de maio de 2023, das áreas, né, de chuvas intensas aí pelo país. O gráfico da esquerda é o atual, e no meio a gente vê 2030 e vê 2050 à direita, né. E aqui a gente já vê que foi feito em novembro de 2022, uma publicação mostrando exposição à seca extrema, e aí a gente vê também uma evolução entre 2030 e 2050 nas exposições, dentre as diferentes tamanhos de instituição financeira, e a gente vê aí uma exposição maior no segmento S2, né, o que estaria mais exposto e muito relacionado ao tamanho das instituições que emprestam para o agronegócio, tá? Aqui a gente vê também à direita a exposição, o tamanho da exposição, a relevância disso na carteira, tá, das instituições. Aqui nós vemos também uma exposição ao risco de seca por região, porque antes a gente estava vendo de chuva, né? Então, na parte de seca, a gente já vê aí, na parte de risco alto, que está mais à direita, ou seja, quais são as regiões com maior percentual de risco alto, né, exposição alta a risco de seca, e aí destaca-se região sudeste, seguida de centro-oeste e sul, tá? Em termos de quais setores, né, destaca-se na parte de seca a parte de geração de energia, né, e também a parte de pessoa física rural, por conta, né, da presença dos nossos pequenos microagricultores, tá? Aqui a gente vê um pouco do gráfico de seca extrema, então a esquerda é o gráfico presente, a direita é o cenário pessimista, tá? Então também um pouco das exposições, isso tudo é publicado no relatório de 2022. Quanto a risco climático de transição, também foi feito um estudo, né, foi feita uma avaliação que considera o custo das emissões, que podem ser aumentadas por uma taxa colocada nos setores econômicos que emitem gases de efeito estufa. Então, no modelo econômico, para essa projeção, foi considerado $50 no cenário de transição 1 e $100 no cenário de transição 2 por tonelada emitida em 2030. Isso aqui é um gráfico que tenta mostrar de uma maneira só um pouco mais simples essa lógica, né? Então, a gente vê em amarelo uma taxa de carbono caindo, né, sobre emissões setoriais, tá? E afetando esse fluxo aí né, com um impacto econômico financeiro. Os destaques do resultado desse estudo foi a percepção de que os setores mais impactados são agricultura, pecuária e transportes, tá? E que nas instituições financeiras, o risco acaba se concentrando mais em indústrias de transformação, construção e transporte por conta do aumento dos ativos problemáticos nesses setores, tá? Todavia,
A comunicação disso para risco no capital das instituições é limitado por conta de um aumento que não é tão crítico no tamanho dos ativos problemáticos nesses setores mais impactados pela taxa de carbono. Aqui esse gráfico mostra um pouco isso de forma visual. Então, a gente vê uma evolução no tempo do risco climático de transição, e à direita a gente vê os setores. Então, as barrinhas ali de risco médio, que mais se destacam em termos de setores ali, com aumento do risco de transição, teria transporte rodoviário de carga, soja e milho, e transporte rodoviário de passageiros, e na parte de risco mais alto, gado de corte, seguido por ferro, gusa, aço e petróleo e gás. Aqui a gente vê a exposição por segmentos, então a gente já vê no risco de transição um deslocamento maior para segmentos não, ou seja, não sei se vocês lembram, antes a gente via muito ali, por exemplo, S2, a gente discutiu no risco de seca, aqui você já vê instituições menores, mais expostas, né? Então, você vê ali S4, S5, tá? E uma distribuição de frequência. Esse gráfico eu estou trazendo um pouquinho para ver o tamanho do cliente exposto a esses riscos, e você vê aí um destaque de clientes de médio porte, tá? Não são só as grandes corporações, vê também de pequeno e micro, e bem à direita, a gente vê aí por setor econômico, né, a exposição desses riscos. Então, lá embaixo, onde está alto, a gente vê mineração de carvão, arroz, ferro, gusa e aço, cal, calcário, dolomita, gado de leite, cimento, extração e transporte de petróleo e gás e gado de corte. Tá? Toda a metodologia de como isso foi feito está disponível no relatório, eu não vou detalhar aqui com vocês, é só para dizer que vocês conseguem achar, tá? Essa informação está lá. E, além disso, uma outra informação interessante, que vocês podem ver depois, esta publicação, ela fala um pouco e traz informações sobre riscos físicos e de adaptação, destaca que os bancos têm adotado mecanismos, né, de identificar áreas mais vulneráveis a esse risco e reduzir exposição de crédito para controlar a inadimplência por conta disso, e mostra também uma evolução aí do que é a concessão de crédito num horizonte de 2004 a 2017 para setores de alto impacto e para setores verdes. Então, percebam que a tendência ali, principalmente depois de 2015, você vê uma queda bem mais substancial do setor de alto impacto do que é do setor verde, tá? Indo para a parte de crédito rural, que é um tema que nos toca muito, lembrando que emissões no Brasil, diferente de em outras regiões, nossas grandes emissões de gases de efeito estufa estão muito vinculadas ao agronegócio, certo? Não ao agronegócio, me perdoe, não é isso, falei errado. A mudança de uso da terra, mesmo porque o agronegócio é uma referência na Embrapa em várias práticas, mas sim, a mudança do uso da terra associada a várias outras, que pode estar sendo a desmatamento ilegal para uso de madeira, a mineração irregular e a práticas do agro, são as nossas mudanças do uso da terra que está associada ao nosso grande aumento das emissões de gases de efeito estufa. Então, a prevenção do desmatamento é algo que é uma agenda que precisa ser prioritária nessa discussão para o Brasil. A gente vê, né, um papel importante das instituições financeiras nesse controle. Este relatório da Climate Policy Initiative é muito interessante para mostrar o que tem sido feito. Ele mostra esse resumo que está aí à direita, que está pequenininho para vocês, mas que mostra uma evolução regulatória e de ações feitas no sistema financeiro nacional nesse sentido, tá? E mostra também ações de autorregulação da FEBRABAN e do BNDES, tá? Para combater desmatamento ilegal. Esse outro relatório também é interessante, também é da Climate Policy Initiative, e vem trazendo informações importantes do tamanho da nossa floresta, 62% aí, né, do nosso território em florestas, o quanto que é pastagem, né, o quanto que é área de agricultura, né, então, para a gente ter muito consciência também do que nós temos e de onde estão os problemas, certo? Aqui, esse relatório traz uma informação importante também de onde estão as maiores exposições, em termos de instituição e em termos de regiões, tá? E aqui, quem não tiver esse acesso pode pedir de duas formas, pode pedir direto para a Agricone ou pode me mandar e eu mando o link, mas eles fizeram
a Agricone disponibilizou um painel onde eles fazem uma análise do crédito rural alinhado à sustentabilidade. Então, também é uma fonte de informação interessante, e eles analisam em diferentes níveis, tá? Que aqui está essa informação sumária, tá? Desse painel de resultados de monitoramento da Agricone. Eu trago aqui para vocês também um normativo, né? Uma lista aí de referência de normativos que guiam toda a parte de demonstração financeira e de gestão por parte dessas instituições, sejam pelas empresas que estão aí vinculadas a um sistema financeiro, pelos bancos, né, por conta da regulamentação financeira sobre os bancos, porque os bancos vão ter que se adequar a regulamentações por serem empresas de capital aberto supervisionados pela CVM e vão ter toda uma regulamentação do Banco Central, certo? E da seguradora de capital aberto vai ter que se adequar à regulamentação da CVM por estar regulada no mercado de capitais e pela SUSEP, e assim também, né, no caso da Previc. Então, aqui vocês veem exemplos, né, de qual é o normativo e a referência que coloca orientações voluntárias para relatório ESG e sustentabilidade para as empresas, quais são as resoluções da CVM que colocam também obrigações nesse sentido. Então, por exemplo, essa CVM 193 de 2023 é a que chama o alinhamento com a ISSB e FRS 1 e 2, que eu comentei no começo. As resoluções do Banco Central, os normativos, né, tanto na parte de DR-SAC como GR-SAC, então toda a parte de política de todos os documentos de gestão de risco e de política de gestão de riscos alinhados a PR-SAC, então desculpa essas siglas, mas para quem está no sistema financeiro acaba ouvindo muito isso, né, nas próprias instituições. Na parte das seguradoras, a circular é a 666, então o nome é super, né, mas ela é do bem, ou pretende ser, né? Para gerir essas questões, né, associadas à política de sustentabilidade, e os normativos da Previc. Eu trouxe aqui só uma carinha para vocês, esse é um exemplo do relatório GR-SAC do BNDES, mas se vocês digitarem assim, relatório GR-SAC, põe o nome da instituição que vocês quiserem, vocês vão achar, porque precisa ser público, tá? Então, está no site, vocês conseguem ler e entender melhor o que está sendo feito em termos de governança de gerenciamento de risco social, ambiental e climático, que estratégias estão sendo utilizadas para tratar esses riscos, tá? Então, com várias informações. Então, acho que isso é um insumo interessante. E o layout da DR-SAC, desse documento de risco ambiental e climático, também está disponível nessa página aqui que eu deixo para vocês, com várias informações complementares, tá? Sobre os requerimentos. Na parte da CVM, se você só digitar CVM Finanças Sustentáveis, vocês vão achar tudo isso, política de finanças sustentáveis, plano de ação, monitoramento de entrega, toda a regulamentação, ações de educação, tá? Tem várias parcerias, então tem muita informação. Na SUSEP, vocês aqui tem o QR Code da circular 666, e é importante lembrar também que tem princípios voluntários e de autorregulação. Então, no braço financeiro do Programa Ambiental das Nações Unidas, que em inglês tem essa sigla aí, o NEPFI, em português é o PNUM-FI, tem o Principles for Responsible Banking. Então, os princípios para banco responsável também são uma orientação. E, analogamente, tem algo para seguros, Principles for Sustainable Insurance. Então, também para adesão voluntária, e é interessante, tá? Deixo para vocês outras referências, então, do site da NGFS, que vai ter inúmeras publicações de cenários, de orientações a mercado, né? Então, tem muita coisa disponível. Tem um portal de cenários climáticos específico. Tem a Sustainable Banking and Finance Network, que é coordenada pelo IFC, que é um braço do Banco Mundial e que foca em países emergentes. Então, também é muito interessante, com relatórios e o sistema financeiro nacional sempre se destacando positivamente nessa agenda. Para a parte de seguros, tem o Sustainable Insurance Forum, que também é uma referência, e na parte da CVM, de mercado de capitais, tem o Sustainable Finance and the Role of Securities in IOSCO, tá? Então, também, e tem os links que eu estou deixando para vocês. Por fim, e acaba a aula, que eu não vou poder usar isso aqui, nem era pretensão, eu só queria poder dar um norte para vocês.
Eu trouxe alguns exemplos de ferramentas e metodologias para gestão de risco. Isso aqui podia dar um curso de um semestre, né? Mas, então, cenários e testes de estresse. Tem inúmeras publicações detalhadas, portais e algumas fontes podem ser a NGFS, aquela rede de bancos centrais, ou olhar os próprios testes de estresse dos reguladores e supervisores, como eu mostrei vários para vocês aqui antes, tá? Na parte de emissão financiada, o PCAF é um subsídio, tá? Essa lista não é exaustiva, tá? Ela é só para tentar contribuir para essa discussão. Na parte de alinhamento de carteiras de investimento, carteiras financeiras, para estabelecimento de metas, né? Tem algumas referências, então, PACTA, ITR, que, por um exemplo, né? Implied Temperature Rise, significa que é como medir o aumento da temperatura da carteira de investimento. Então, onde eu invisto está me levando a um cenário climático de quanto, tá? Então, tem aí alguns exemplos que eu deixei para vocês. SBTI, que são também orientações, tá, para científicas aí, para alinhamento de carteira e meta, né, de carteira também, FinStandard também é uma referência, o ISSB, o IFRS S2, né, para divulgação climática e os guias da GFANS também são referências. Na parte de risco físico, tem algumas plataformas de modelagem que podem ser utilizadas, alguns, esse Jupyter Climate Score Global, e daí eu fui botando alguns outros nomes, tá, que não por exemplo, da UNEP-FI tem o Climate Risk Landscape 2024, então são só alguns exemplos, tá, em termos de dados abertos, tem algumas informações, né, eu trouxe ali da Linux, algumas informações da NGFS, tem a Climate Trace, tá, então também fica, né, como uma informação que vocês podem, não é exaustivo, né? Na parte de imobiliário e infraestrutura, tem esse CRREM, né? Se vocês digitarem, é bem fácil de achar isso num buscador, no Google, por exemplo. Na parte de análise de risco país, risco soberano, risco de crédito de país, o ASCOR Project, que é capitaneado pelo PRI, que é o Principles for Responsible Investment, um braço das Nações Unidas, uma iniciativa ligada às Nações Unidas, que começou em 2006, liderado pelo Kofi Annan, e hoje envolve investidores do mundo inteiro, mas o ASCOR é uma referência importante para essa discussão de risco soberano e macroeconômico, né, como alguns do FMI, tá, que ali está IMF, né, em inglês, de integração regulatória com as transparências e relatório ISSB, S2, né, e no Brasil, normas, né, Banco Central, CVM, Conselho Monetário Nacional, né, que eu comentei ali, DRSAC, GRSAC, olhar MapBiomas, INPE, PRODES e DETER, CEMADEM, tá, e, por exemplo, agora a gente teve uma iniciativa no Brasil aí que se chama Lift Data, e no Lift Data foi colocado várias orientações de possíveis bases de dados abertas. No site da iniciativa tem lá bases de dados abertas para levantar informações para resolver problemas alinhadas à COP30, e com foco em soluções financeiras e tecnológicas para essa agenda. Então, algumas bases de dados estão colocadas lá no site também, tá? Gente, acaba minha fala, peço desculpa que acabei me alongando um pouco mais, mas eu fiquei com dó de deixar algumas informações relevantes fora da nossa troca. E eu acho que, como palavras finais, eu só destacaria muito isso, que gerir risco climático no sistema financeiro não é só sobre gerir ativo, né, proteger, mas é garantir uma resiliência dessa economia. Então, tem aí uma ação de proteger, mas tem uma relação de enfrentamento e de uma necessidade de construção de um futuro sustentável que a gente precisa fazer conjuntamente, né? Como visto ali no começo da aula, um problema sistêmico, um problema amplo, complexo, e que envolve, né, uma ação conjunta de vários players, né? Vou parar aqui de compartilhar, interromper aqui, para poder voltar para a gente. Estou aberta a dúvidas, perguntas. A gente tem uns 5 minutos, Viviane. Não sei se daria tempo da gente pelo menos ter uma pergunta. Dá, por favor, no mínimo 2. Sim, eu peço desculpa. Então tá. Pessoal, rapidinho aqui, alguém gostaria de fazer uma pergunta, já pode abrir a câmera e o microfone aí para a gente aproveitar lá que ela tem que sair. Claro, Rogério, por favor. Rogério, pode, deve? Já vi ele no chat. Posso?
Muito obrigado, viu, Viviane? Foi excelente. Pergunta que eu tenho para fazer para você, realmente foi excelente, aprendi muito e vou revisar também o curso para pegar as informações que você coloca ali. Qual a sua percepção da reação hoje em dia das instituições financeiras ao risco climático? E você acha que a regulamentação por parte do Banco Central tem gerado uma reação mais significativa do ponto de vista do financiamento, dos fluxos de financiamento? Paro por aqui. Obrigado, talvez. Sim. Eu acho que a gente tem uma leitura de... Nós não vivemos num contexto fechado, certo, Rogério? Acho que isso é importante que a gente sempre leia. Então, tudo que a gente está vendo, acho que a gente tem que ser visto num contexto de mundo. Então, num contexto recente, a gente está num contexto bem complexo dessa discussão, no momento, né? Tu concorda? A gente vê guerras no mundo inteiro acontecendo, infelizmente, né? Um enfraquecimento de algumas ações, né? Da diplomacia como, né? Capacidade, né? Dado, se a gente for olhar assim para pós-Segunda Guerra Mundial, né? E claro que essa agenda ESG, como a gente percebe notoriamente, ela tem uma discussão científica desde o IPCC de 1988, mas ela tem uma dimensão política, porque ela afeta de forma diferente setores e economias, né? Então, assim, respondendo de uma forma, então, dando este contexto, o que eu coloco com dados que a gente vê uma tendência, a despeito de reduções e quebras, de um crescimento no fluxo de recursos para essa agenda, inclusive mensurados por outras fontes. Se você olhar o que o CPI botou ali, de aumento de fluxo climático no mundo, financiamento climático no mundo e no Brasil, a gente vê aumento. No último, eles publicaram agora, há 3 semanas atrás, e você vê que foi um aumento expressivo de 26% no mundo, 85% para o Brasil. É proporcional ao período anterior analisado. Então, o mundo inteiro aumentou o fluxo climático e aumentou o Brasil. Motivos. Já ouvi CEO de empresa de energia em fórum internacional, dizendo, eu estou migrando para energia limpa porque é um bom business. Não estou migrando por propósito. Então, não quero desconsiderar que há migrações que sejam por um intuito econômico, mas que há, sim, toda uma agenda de percepção de risco e gestão de risco. Então, vide, quando aconteceu enchente no Rio Grande do Sul, quando acontece seca extrema em Manaus, que afetou toda a parte associada à Zona Franca, e suprimento no Sudeste, desde ar-condicionado a várias outras cadeias associadas a eletrônicos, né, que vinham pela Zona Franca, e você cai numa gestão tradicional, você não está mais discutindo nem por propósito, você já está dizendo, eu já estou sentindo os impactos e preciso agir diante disso. E sim, a partir do momento que as políticas estão mudando, e isso é notório, é só você ver o tanto de resolução, de lei, de normas, no mercado de carbono regulado agora em lei, e sendo desenvolvido e liderado aí pelo Ministério da Fazenda. Então, daí também não tem mais uma questão voluntária, tem determinadas questões que são normativas e regulatórias. Né? Então, daí não é mais uma questão quero aderir, né? Precisa. E a mesma coisa para determinados mercados. Então, se quer exportar para a Europa, você precisa. Aí você vai fazer uma opção. Este mercado aqui não me faz essa restrição, vou exportar para o outro. Então, sou do agro, não vou para a Europa, vou botar na China. Mas daqui a pouco a gente vê avanços da China botando as mesmas restrições. E daí, de repente, ou você põe isso no seu planejamento estratégico e se antecipa, ou talvez você seja pego de surpresa, ou você fica na aposta de que sempre vai ter espaço para quem ficar de fora, né, assim. Então, espero ter te respondido, mas fico à disposição. Muito bem, adorei a resposta. Continuemos depois. Obrigado. De nada. Obrigado, Viviane. Eu fico com medo de estourar o horário aqui e atrapalhar o seu... Mais uma, pelo menos, para deixar alguém da sala que queira fazer pergunta. Gente, ela deixou, hein? Quem quer aproveitar a oportunidade aqui, já pode abrir a câmera e o microfone e não vir ninguém sinalizando no chat. Senão a gente se despede da Viviane e, como ela falou, a gente pode levar para ela alguma pergunta depois. Não sei se tem alguém para falar. Que barulho, não sei se é para explicar. Oi, Milena. Tudo bom, Viviane? Bom, você quer fazer uma pergunta? Foi um microfone sem querer. Coisa rápida. Se você tivesse que limpar feito de agricultura,
olhando para esse sistema financeiro, mexer um ponto, qual seria? O que de forma estruturante poderia contribuir melhor para que finanças climáticas avançassem e que esse capital fluísse? Meu Deus, Milena, eu não sei se sou só eu tive dificuldade de entender onde que é a pergunta. Você falou em agricultura, foi isso? Não. Não, o som tá ruim, né? Deixa, depois eu pergunto. Eu não sei se alguém entendeu. Pode escrever, Milena. Escreve aqui pra gente. Escreve aqui. Tá abafado mesmo, eu também não consegui. Eu tentei, eu sei que ela está querendo que eu diga, se eu fosse mexer uma coisa, o que eu vou tentar responder. Como é que eu respondo de forma ampla isso aqui? Bom, eu vou responder, eu vou tentar deduzir, tá, Milena? Então, eu vou dizer o seguinte, se eu tivesse que mexer em uma coisa, mas entenda, eu acho que nisso o Brasil já está fazendo. Para o Brasil, a gente tem que focar em uso da terra, é onde estão nossas emissões, né? Entende? Isso não quer, é só assim, priorização, você está dizendo uma agenda. Então, uma agenda vai ter que ser reduzir nossas emissões relacionadas a desmatamento, né? Então, uma ação é isso, é desmatamento, tá bom? Espero ter ajudado, né? Só tem pensando no objetivo. E, perdão, desculpa, isso para mitigação, Milena, isso é uma coisa, isso para mitigação. Agora, eu chamo a atenção de algo muito mais importante que isso me toca, tá? Adaptação. Porque eu acho que mais urgente para a gente como país, inclusive, é a adaptação, é a capacidade de enfrentamento do que está acontecendo. E o que a gente vê, inclusive por todos os indicadores que saíram, inclusive pelo CPI recente, a gente continua vendo mais de 80% do fluxo de recursos e das ações indo para mitigação, e muito é setor de energia. Então, é energia, migração para energia solar, eólica e outro setor, né, outros tipos de energia renovável, e a gente não vê ação de adaptação. Então, assim, em termos de tentar pegar o tripé social, econômico e ambiental e minimizar, né, o impacto negativo dessa agenda, são ações de adaptação. Tá? Perfeito. Viviane, a gente vai passar para os recadinhos finais, mas só para a gente pedir de você e você poder sair para o seu próximo compromisso. Muito obrigado a você, viu, pela aula de hoje, por estar com a gente hoje aqui, pela brilhante exposição. Não sei se o Rogério também quer fazer alguma fala. Não, só quero agradecer, foi fantástico, fantástico. Muito obrigado, Viviane. Eu que agradeço, gente, eu fico à disposição, viu? Muito obrigado, Viviane. Até mais. Até. Pessoal, como a gente falou, e a Viviane também se colocou à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram que a gente leve para ela depois, não esqueçam de usar o formulário que registra a presença de vocês para isso. Lá tem uma caixa em que vocês podem pedir para a gente levar alguma fala para ela e a gente ajuda vocês. Quero agradecer, além da Viviane, a nossa equipe, ao pessoal do museu, da Escola de Ciências da Manhã, a Nina, a Bia, ao Rogério, ao Mauri, por todo o apoio. O nosso curso Finanças Climáticas da Manhã volta na quinta-feira que vem, quando a gente vai falar sobre o papel das instituições multilaterais e os mercados de ativos ambientais. Lembrando que as gravações das aulas têm sido disponibilizadas até as terças seguintes às aulas. Nessa semana a gente mandou para vocês na segunda, se eu não me engano, então às vezes pode vir antes. Os slides de hoje, das duas aulas, da Beatriz e da Viviane, já estão no Notion, então se vocês já quiserem acessar para ver alguma coisa com calma, é só passar lá no Notion. Quem assistir às aulas ao vivo, lembrem sempre de ver o que o Amaury manda aqui, o formulário de presença, está aqui no chat. A gente precisa que vocês preencham para registrar a presença de vocês, e é onde vocês também podem compartilhar com a gente o que vocês estão achando do curso, se vocês estão gostando, o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês querem. Por exemplo, a Franciele mais cedo falou sobre a gente estender isso, então vocês podem trazer isso para a gente pode levar para o pessoal do Instituto Clima e Sociedade. E se você estiver assistindo a gravação no Notion, você precisa responder o formulário que está aqui embaixo do vídeo para registrar a sua presença, tá? Qualquer coisa, chama a gente, que a gente ajuda. Obrigado, pessoal, e até semana que vem.